A névoa matinal sobre a Serra da Mantiqueira, embora familiar desde a minha infância na Fazenda Piedade, nunca mais teve o mesmo cheiro de promessa. Agora carregava o pesado e persistente aroma da saudade e, mais doloroso ainda, da falha. Meu nome é Daniel e carrego comigo o fardo de um testemunho triste. Uma história que se desenrolou não por falta de amor ou devoção, mas pela complexa teia da providência e, talvez, pela lentidão da nossa própria compreensão humana. Lembro-me de Sebastião, meu avô, não apenas como patriarca da família Silva, mas como a coluna de concreto e rocha sobre a qual toda a nossa fé foi edificada naquela parte remota de Minas Gerais. Ele não era um teólogo de púlpito, mas um profeta da terra, cujas mãos calejadas lidavam com o arado de forma tão reverente quanto folheavam as páginas desgastadas de sua Bíblia de capa preta, herança de seu próprio pai. A vida de Sebastião era uma oração contínua, visível em cada semente plantada e em cada colheita agradecida. Nossa casa não era apenas um lar, era um posto avançado do Evangelho no meio do sertão. As manhãs começavam invariavelmente às 5, não com o mugido das vacas, mas com o som ritmado da voz grave de Sebastião lendo Salmos 23, com o tom de quem falava diretamente ao pastor. Ele tinha o dom da persistência, uma característica que ele atribuía não ao seu próprio esforço, mas à graça que nos capacita a não desistir, mesmo quando a fé parece uma brasa úmida. Foi esse mesmo homem, forte como um jatobá, que me ensinou sobre a soberania de Deus, não através de longos sermões doutrinários, mas mostrando a resiliência de um pé de café. E sobreviveu à geada inesperada do ano de 1988, dizendo: Filho, veja bem, o Criador permite a dor para nos lembrar que Ele é quem determina o tempo da flor e do fruto. Esta introdução dolorosa se faz necessária para que se compreenda a profundidade do desejo que permaneceu como uma cicatriz na alma da nossa família. Sebastião era completo em tudo, exceto na certeza de ter cumprido integralmente seu chamado doméstico. Ele havia conseguido plantar a semente da fé em todos os seus filhos e netos diretos, exceto em um, Lucas, meu tio, o mais velho dos filhos, que havia rejeitado o caminho da igreja na juventude, trocando o culto de domingo pela promessa vazia do sucesso na capital. Lucas, um homem de coração bom, mas cego para o espírito, vivia a vida com a arrogância de quem crê na autossuficiência. Essa ausência espiritual de Lucas era o espinho na carne de Sebastião, uma preocupação que se manifestava em suspiros profundos durante a ceia e em longas sessões de oração intercessória que se estendiam pela madrugada, enquanto minha avó Aparecida, uma mulher de fé silenciosa e inabalável, velava por ele, segurando-lhe a mão. O ano de 2012 marcou o início da curva descendente. Sebastião, que jamais havia reclamado de uma dor sequer, começou a perder o vigor. Seus passos na lavoura tornaram-se lentos e seu apetite pela vida diminuía a cada dia que passava. O médico da cidade vizinha, Dr. Renato, deu o diagnóstico com a frieza científica que contrastava com o calor da nossa fé. Uma condição cardíaca grave e degenerativa. Não havia cura, apenas manejo paliativo. Naquele momento, a Fazenda Piedade parou. O tempo, que sempre fora medido pelo sol e pelas estações, passou a ser medido pelo ritmo ofegante da respiração do nosso patriarca. A notícia mobilizou a família e Lucas, o pródigo em todos os sentidos, retornou à fazenda. Não por conversão, mas por dever filial. Ele trazia consigo o cheiro de São Paulo, a pressa e a incredulidade polida, características que, de alguma forma, pareciam tornar o ar ao redor de Sebastião ainda mais rarefeito. Nós, a família que seguia a Cristo, nos unimos em uma vigília de oração. Não pedíamos a cura milagrosa com a arrogância de quem exige, mas com a humildade de quem clama. Seja feita a tua vontade, Senhor, mas, se for da tua boa vontade, restaura nosso Pai. A igreja local, a primeira batista da Serra, liderada pelo pastor Ezequiel, mobilizou-se.
Os irmãos vinham diariamente trazer louvor e palavra ao leito de Sebastião. Eram momentos de grande beleza espiritual, mas sempre permeados pela sombra da dor de Sebastião, a ausência da certeza de que Lucas o seguiria no caminho da eternidade. Sebastião não temia a morte em si. Ele tinha a plena segurança da sua salvação, baseada na promessa imutável de Cristo. O que o atormentava era a possibilidade de deixar para trás a alma de seu filho primogênito ainda vagando. Ele via a salvação não como um prêmio individual, mas como um legado familiar, um pacto que precisava ser renovado e abraçado por cada geração. Foi numa tarde chuvosa, quando o cheiro de terra molhada invadia o quarto, que Sebastião me chamou, apenas a mim, Daniel. Eu era o neto mais próximo, talvez por carregar um temperamento mais contemplativo, mais propenso à escuta. Ele estava muito fraco, a voz não passava de um sussurro rouco, mas seus olhos, de um azul límpido mesmo na velhice, estavam cheios de urgência. Ele segurou minha mão com uma força surpreendente, me puxando para perto. Daniel, meu filho, o tempo está findando. Eu sinto. O Senhor está me chamando para o descanso, disse ele, tossindo levemente. Não é a morte que me assusta, mas sim o que fica inacabado. Meu testemunho precisa ser completo. Eu servi ao Senhor a vida inteira, na alegria e na provação, mas ainda não vi o maior milagre que desejei. Pedi-lhe que não se preocupasse, assegurando-lhe que Deus era bom e cuidaria de Lucas em seu tempo. Eu citei as Escrituras, as promessas de que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas Sebastião balançou a cabeça com tristeza. Não é tempo de citar versículos, Daniel. É tempo de agir na fé que nos move. Meu desejo não é que Lucas simplesmente seja salvo, é que ele entenda o que é o perdão e o que é ser um homem de Deus perante os outros. Ele precisa testemunhar, Daniel. Precisa se levantar diante da família e da igreja e declarar sua aliança. Precisa saber que a fé não é um clube de domingo, mas a fundação da vida. Sebastião fez uma pausa longa, a respiração sibilante preenchendo o silêncio do quarto. Este era o ponto crucial, o âmago da sua angústia, o desejo final que se tornou nosso dever não cumprido. Sebastião fez uma pausa longa, a respiração sibilante preenchendo o silêncio do quarto. Este era o ponto crucial, o âmago da sua angústia, o desejo final que se tornou nosso dever não cumprido. Meu último desejo, Daniel, ele sussurrou, apertando minha mão com desespero súbito, é que você, como meu neto, me prometa que Lucas fará um testemunho público de fé, aceitando a Cristo perante todos nós, não apenas a portas fechadas, mas como filho que retorna à casa do Pai e honra a fé que o sustentou. É preciso que ele se levante e diga, eu sou de Cristo, antes que eu parta. É a única forma de eu ir em paz, sabendo que a semente da nossa linhagem está segura. Você consegue isso por seu velho avô? Naquele momento, diante da fragilidade daquele homem que representava a força de toda uma vida dedicada ao serviço, eu não podia hesitar. A promessa era monumental, irrealizável, mas a fé de Sebastião me constrangia. Eu sabia que a conversão era obra exclusiva do Espírito Santo, mas o pedido não era por um milagre doutrinário, mas por um ato visível de obediência. Era o fardo da intercessão transferido para os meus ombros jovens. Eu olhei para Sebastião, para o amor incondicional que emanava de sua pele fina, e prometi. Vou tentar, vovô. Juro que farei de tudo para que Lucas se converta e testifique antes que o Senhor o chame. Será o seu último presente. Essa promessa, feita sob o peso da iminência da morte e da esperança espiritual de um homem santo, tornou-se a nossa corrida contra o relógio, a missão impossível que definiria os dias finais de Sebastião e que assombraria o meu coração nos anos seguintes. Aquele juramento selou o destino dos próximos dias, transformando a tristeza da doença em uma luta espiritual desesperada, onde a fé da família seria testada não pela sua resistência, mas pela sua capacidade de mover um coração de um homem teimoso e cético, meu tio Lucas.
A complexidade dessa tarefa residia no fato de que Lucas via a fé de Sebastião como uma muleta, um conforto para os fracos, e não como a única e verdadeira rocha. Ele estava ali para cumprir obrigações familiares, mas seu coração permanecia em São Paulo, fechado para a voz que chamava. E o tempo de Sebastião estava se esgotando rapidamente. A neblina da manhã já se preparava para cobrir a Fazenda Piedade com o silêncio final. A jornada para cumprir o último desejo havia começado, carregada de esperança e uma premonição sombria de fracasso. Lembro-me de Sebastião, meu avô, a rocha sobre a qual a Fazenda Piedade havia sido construída. Um homem cujos ossos pareciam feitos da mesma terra avermelhada que ele cultuava com devoção quase sacerdotal. Suas mãos, grossas e calejadas, eram um mapa de uma vida de trabalho e de oração, e o peso que carregavam não era o da lida diária, mas o da alma de seu filho mais velho, Marcelo. Este era o epicentro de toda a nossa tragédia silenciosa. Sebastião era um farol de fé inabalável para toda a comunidade que se reunia em nossa capela rústica, mas, paradoxalmente, sentia que havia falhado no seu a paternidade. A casa da fazenda, com seus assoalhos de peroba que rangiam memórias sob nossos pés, ecoava a ausência de Marcelo de maneira ensurdecedora. Marcelo, o primogênito, havia deixado a Mantiqueira 17 anos antes, levado por um fervor acadêmico e uma rejeição categórica àquilo que ele chamava de a superstição da fé simples. Ele era um engenheiro brilhante, um urbanista de sucesso em São Paulo, e havia trocado o evangelho por uma filosofia humanista, considerando a crença de seu pai como uma prisão para a razão e o progresso. A última conversa que testemunhei entre eles não foi um diálogo, mas um confronto de muralhas, onde Marcelo acusou Sebastião de sacrificar o desenvolvimento da família em prol de uma promessa etérea. E Sebastião, com a voz embargada, respondeu que o único sacrifício que importava já havia sido feito na cruz. Depois disso, o silêncio se instalou, quebrado apenas por cartões postais frios e visitas anuais que duravam menos que a digestão do almoço. Meu fardo, Daniel, era o de ser a ponte sobre um abismo. Eu tentava pintar um retrato de Marcelo para Sebastião que minimizasse a distância espiritual e tentava convencer Marcelo de que a doença do pai não era uma tática de manipulação, mas a real aproximação da eternidade. Sebastião, por sua vez, nunca parou de orar. Todas as manhãs, a névoa subia do vale enquanto ele, sentado na poltrona de Vime, lia as epístolas de Paulo. Ele não buscava conforto fácil, buscava justificação e entendimento para o dilema de como um homem que se esforçou tanto para criar os filhos, no caminho, via um deles desviar-se tão completamente. O que Adão semeou no jardim, eu colhi em meu próprio sangue, Daniel. Ele me disse certa vez, os olhos fixos num ponto além do horizonte. Eu ensinei a palavra, mas falhei em transplantar o espírito. O que vale a fé que move montanhas se ela não consegue resgatar o coração do meu próprio filho? O mundo vê minha prosperidade material, Daniel, mas Deus vê a miséria da minha alma pela ausência de Marcelo. Antes de ver a face do Senhor, preciso ter a certeza de que Marcelo não terá que enfrentar o juízo sozinho. Preciso do testemunho dele, de que ele voltou ao redil. O desejo não era apenas uma reunião familiar. Era uma missão de resgate da alma, uma urgência teológica que pesava mais do que a própria doença. A notícia do diagnóstico, insuficiência cardíaca congestiva em estágio avançado, transformou a urgência em desespero. O médico da cidade vizinha, Dr. Almeida, um homem de fé robusta, mas de palavras médicas diretas, não dourou a pílula. Sebastião, seus dias estão contados. Preciso organizar o que é terreno e o que é celestial. O que era celestial para Sebastião era a certeza da redenção de Marcelo. Minha mãe, Lúcia, uma mulher cuja fé era prática e silenciosa, começou a preparar a casa para a despedida. Ela cozinhava os pratos favoritos de Sebastião, mas havia uma tristeza nos temperos, uma aceitação melancólica de que a mesa ficaria incompleta. Eu intensifiquei minhas ligações para São Paulo. O telefone de Marcelo vibrava com minha persistência. Ele finalmente atendeu, impaciente,
seu tom de voz uma fronteira tecnológica de quilômetros de distância. Daniel, já entendi, o pai tá doente, lamento, de verdade, mas a pressão no trabalho tá insuportável. Vou tentar encaixar a visita no próximo mês, mas não me peça para sair correndo. E, por favor, pare com esse discurso apocalíptico de último desejo. Isso só estressa o pai e a mim, ele disse, a voz metálica de irritação. Eu argumentei, apelando não à religião, mas ao afeto fraternal. Marcelo, não se trata de crença agora, trata-se de humanidade. Ele não quer herança, ele quer te ver, quer se reconciliar. Ele tem um testemunho que precisa te dar. Ele está lendo a parábola do filho pródigo todos os dias, esperando o seu retorno. É a sua única chance de aliviar o peso que ele carrega. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha, não de reflexão, mas de resistência obstinada. A parábola é manipuladora, Daniel. Eu não sou um pródigo que desperdiçou tudo. Eu construí algo. Diga a ele que não se preocupe com a minha alma. Ela está bem onde precisa estar. Mas, para satisfazer essa necessidade emocional, eu irei na primeira sexta-feira de novembro, nem um dia antes. A primeira sexta-feira de novembro. Parecia uma eternidade. Mas Sebastião agarrou-se àquela data como a um salva-vidas. A notícia de que Marcelo viria trouxe-lhe um vigor surpreendente, uma força que Dr. Almeida acreditou mais à força de vontade do que à capacidade do coração. Sebastião começou a planejar o testemunho. Ele não queria pregar, ele queria compartilhar a simplicidade transformadora do amor de Cristo que ele havia experimentado. Ele relia 2 Coríntios, focado na reconciliação, e pedia que Lúcia preparasse a melhor pamonha e o café coado na hora, os sabores que Marcelo havia abandonado. A fazenda se vestiu de expectativa. Era meados de outubro e o clima começou a conspirar. O céu, geralmente de um azul límpido e generoso, começou a acumular nuvens cinzentas. A seca que atingia o sul de Minas finalmente ameaçava quebrar, e a previsão era de temporais severos para a semana da visita de Marcelo. Minha mãe comentava que parecia que a própria natureza estava em suspense, esperando a resolução deste drama familiar. Eu observava Sebastião diariamente. Ele evitava cochilar para não perder tempo, e a cada batida errática de seu coração parecia haver uma contagem regressiva. Uma tarde, enquanto eu o ajudava a se vestir, ele tossiu profundamente, uma tosse úmida e preocupante. Ele me segurou pelo braço, a força surpreendente para um moribundo. Se eu me for antes de sexta, Daniel, prometa-me que você fará a ponte, que você entregará a ele a minha Bíblia com a marcação em João 14. E diga a ele que, se ele não buscou a piedade que eu tentei ensinar, que busque a piedade que Cristo oferece. A responsabilidade de ser o substituto para um testemunho não entregue me oprimiu. O tempo deslizava como areia fina. A semana da visita finalmente chegou. Na quinta-feira, véspera da chegada de Marcelo, a chuva caiu com uma violência que não víamos há anos. Não era uma chuva de bênção, era um dilúvio que transformava a estrada de terra que levava à Piedade em um rio de lama intransitável. O vento uivava, parecendo a voz de um lamento ancestral. À noite, a energia elétrica falhou, mergulhando a casa em uma escuridão quente, iluminada apenas pelo brilho trêmulo dos lampiões a querosene. Liguei para Marcelo usando meu celular, cuja bateria estava quase no fim, esperando que a recepção fraca aguentasse. Ele estava no caminho, preso em Pouso Alegre, a 40 quilômetros. A estrada está interditada, Daniel. Uma ponte cedeu. O GPS diz que não há como chegar hoje. Terei que esperar o tempo melhorar, ele informou, sua voz misturada com o som de buzinas e o trovão distante. Pai, ele está preso, mas está perto, eu disse a Sebastião, tentando injetar otimismo em minha voz. Sebastião balançou a cabeça lentamente, a luz do lampião refletida em seus olhos úmidos, a derrota desenhada em seu rosto enrugado. A fé que sustentara Sebastião por 80 anos enfrentava agora o teste supremo.
a paciência e a aceitação da providência no tempo de Deus e não no tempo do homem. Ele não tinha mais tempo. Seu coração falhava a olhos vistos. A dor não era apenas física, era a agonia de um propósito não cumprido. É o adversário, Daniel, ou é a minha própria vaidade, ele sussurrou, a respiração curta e difícil. Eu exigi ver o fruto, e talvez Deus queira que eu confie nele sem vê-lo. Mas como é difícil entregar essa última teimosia. Ele tentou sorrir, mas era uma máscara de dor. Aquele momento, naquela escuridão úmida, foi quando percebi que o testemunho triste não seria a morte de Sebastião, mas o fato de que seu último desejo, o mais puro e redentor, seria barrado por lama e chuva, e talvez pela persistência de um coração humano fechado. A noite foi longa, cheia de orações sussurradas por Lúcia e por mim, e pelo som constante da chuva implacável batendo na telha. A espera pela manhã e por Marcelo tornou-se uma vigília desesperada, sabendo que a janela da oportunidade estava se fechando a cada batida irregular do coração de Sebastião. E sabíamos, com uma certeza fria, que amanhã traria uma decisão que não seria nossa. A providência havia escolhido o seu momento, e ele não parecia ser o nosso. A esperança de Sebastião desvanecia, não por falta de fé, mas pela complexidade impenetrável do calendário divino. A fazenda Piedade estava à beira do luto. A devoção de Sebastião não era a de um fervor passageiro de domingo, mas a sustentação diária de um edifício que, sem ele, desmoronaria em ruínas espirituais e materiais. Ele entendia a fé não como refúgio, mas como trabalho. Um lavrar constante da alma que exigia tanta disciplina quanto a aração de sua terra. Sua interpretação da parábola dos talentos o guiava. A fazenda Piedade era seu talento, e a prosperidade material era inseparável da prosperidade moral de sua linhagem. E era justamente nesse ponto que o diabo parecia ter fincado seu estandarte mais cruel, na alma errante de Marcelo, que havia trocado o cheiro da terra molhada pelo odor acre dos pecados urbanos, o que Sebastião chamava de a Sodoma moderna. Dona Benedita, minha avó, era o contraponto silencioso e resiliente de Sebastião. Uma mulher que tecia paciência e oração, como quem borda um manto. Ela via a dor dele, mas entendia que o sofrimento do patriarca era, paradoxalmente, a manifestação de um amor que se recusava a desistir. No entanto, o peso desse amor começou a corroer o invólucro físico de Sebastião de maneira alarmante. O verão que se seguiu à Páscoa trouxe consigo um calor opressor e a doença implacável que se instalou em meu avô. O diagnóstico do Dr. Afonso foi entregue em um sussurro médico profissional, cheio de termos técnicos, mas cujo significado cru era inescapável. O coração de Sebastião estava cansado, exausto pelo trabalho de décadas e, mais dolorosamente, pela carga emocional de anos. As noites se tornaram longas jornadas de insônia e tosse seca, onde Sebastião era visto mais frequentemente debruçado sobre a Bíblia, marcada com passagens sobre o perdão e o retorno do filho pródigo, do que dormindo. O corpo é templo do Espírito Santo, ele me disse uma tarde, enquanto a sombra da mangueira mal conseguia aliviar o sol do meio-dia. Mas, meu neto, quando o templo está em ruínas, a alma sente-se desalojada e a única morada que resta é a esperança. Essa esperança, que era a corda de salvamento de Sebastião, era inteiramente amarrada ao retorno e à redenção de Marcelo. Ele não temia a morte em si. Sebastião, com a certeza dos justos, estava pronto para encontrar o Criador, mas temia que seu testemunho de pai falhasse, que sua passagem levasse consigo a última chance de Marcelo. O Dr. Afonso havia sido incisivo. Sebastião, o Senhor precisa de repouso absoluto. Qualquer emoção forte pode ser fatal. Mas, para Sebastião, a inação era uma traição. Seus últimos dias não seriam de descanso indolente, mas de uma batalha final pela alma de seu primogênito.
Uma manhã, ele me chamou ao seu quarto. A doença tinha roubado o brilho da sua pele, mas seus olhos mantinham a chama da decisão. Ele estava sentado à mesa de carvalho, onde anos de contabilidade da fazenda e leitura das escrituras haviam deixado marcas. À sua frente, um papel de carta amarelado e uma caneta tinteiro que ele usava apenas para documentos solenes. Meu neto, ele começou, a voz rouca mas firme. Deus me deu este tempo extra, esta prorrogação, não para que eu contemple as nuvens, mas para que eu conclua a obra que me foi confiada. A maior colheita que posso fazer não é de café, mas de almas, e a alma de Marcelo está seca e faminta. Sebastião respirou fundo pegando o papel. Eu preciso escrever a ele. Não uma cobrança, não uma repreensão, mas um convite final. É o meu último ato de mordomia aqui na terra. Garantir que ele saiba que a porta da piedade e a porta do reino estão abertas, sem condições, apenas por graça. A carta que Sebastião ditou e com dificuldade assinou era uma peça de literatura sacra e paternidade devastada. Nela não havia menção às dívidas, aos anos de silêncio ou à vergonha que Marcelo trouxera à comunidade. Havia apenas a confissão de um pai que havia aprendido, tardiamente, a lição central do Evangelho, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meu querido filho Marcelo, ditava Sebastião, a emoção forçando lágrimas nos meus olhos, mas não nos seus, que estavam fixos em algum ponto distante. Sei que falhei como seu pai em impor o peso da lei, quando deveria ter oferecido mais a leveza da graça. Mas o tempo que me resta é pouco, e não quero que você pense, nem por um instante, que você está perdido para mim ou para o Deus que te criou. A fazenda Piedade é sua herança material, sim, mas o que realmente me pesa é a sua herança espiritual. Volte, Marcelo. Não para cuidar das terras, mas para cuidar da sua alma, enquanto eu ainda puder te abraçar e te apresentar de novo ao Pai. Se você não quiser vir para a Fazenda Piedade, venha apenas para a casa do Pai. Ele selou a carta com a cera antiga, um ritual que parecia um selo de aliança eterna. Minha missão foi clara: garantir que essa carta chegasse às mãos de Marcelo, na capital, o mais rápido possível, superando os obstáculos da distância e principalmente a barreira do rancor de Marcelo. Fui à cidade, cumprindo a missão como um sacerdote leva a hóstia sagrada. Encontrei Marcelo em uma pensão decadente, uma visão miserável do homem que um dia foi o orgulho da Fazenda Piedade. Ele cheirava a fumaça e desilusão. Seus olhos, antes cheios de um brilho ambicioso, agora estavam apenas vazios, como poços secos. Quando lhe entreguei a carta, explicando o estado grave de Sebastião, a reação de Marcelo não foi de pesar ou remorso imediato, mas de uma defensiva cínica e fria que me cortou mais profundamente que qualquer raiva aberta. Ele demorou a abrir o envelope, como se o papel pudesse queimar suas mãos. O velho está morrendo e, claro, agora ele se lembra que eu existo, Marcelo murmurou, um sorriso amargo dançando em seus lábios maltratados. Ele só quer me ver para me fazer confessar meus pecados antes de ir para o céu. Não é, sobrinho? O último sermão? Eu tentei intervir. Marcelo, não é isso. Ele não está te julgando. Ele está te chamando para casa, por amor puro. O Dr. Afonso disse que ele não tem muito tempo. É o desejo final dele, te ver em paz, te ver salvo. Marcelo finalmente abriu a carta e leu em silêncio. Seus lábios tremeram levemente ao ler a parte sobre a leveza da graça. Por um breve e fugaz momento, vi o menino que eu admirava na infância, antes que o mundo o endurecesse. Mas a dureza logo retornou, como uma armadura rapidamente recolocada. Ele dobrou a carta e a guardou no bolso da camisa suja. «Diga a ele que recebi», disse Marcelo, desviando o olhar, incapaz de me encarar. «Eu preciso pensar. As coisas aqui não estão fáceis, sobrinho. Não posso simplesmente largar tudo.»
Largar o quê, Marcelo? Perguntei, sentindo a frustração e a urgência de meu avô. Você não tem nada aqui que valha mais que a sua família ou a sua alma. Ele me ignorou, acendendo um cigarro barato com dedos trêmulos. Vou pensar. É uma longa viagem. Voltei para a Fazenda Piedade com a alma pesada, sentindo que tinha falhado na missão mais crucial da minha vida. Eu tinha entregue a semente, mas a terra de Marcelo estava dura demais para germinar. O ar da fazenda parecia ter ficado mais denso. Sebastião, ao me ver, soube imediatamente pelo meu semblante que a resposta não era o que ele esperava, mas ele se recusou a fraquejar. Ele ia ler o meu filho. Perguntou Sebastião, sua mão fina e manchada de idade procurando a minha. Leu, avô, e disse que precisava pensar. Disse que é uma longa viagem. Sebastião fechou os olhos, mas não houve desespero. Apenas aceitação profunda e dolorosa. A jornada do filho pródigo é sempre longa, meu neto. Mas a distância maior não é a física. É a que separa o coração teimoso da verdade de Deus. Eu fiz a minha parte. Eu lancei a rede, como o Senhor me ensinou. Agora, cabe a ele trabalhar no coração de Marcelo. Naquela noite, a Fazenda Piedade não rezou pelo milagre da cura física de Sebastião, mas pela cura espiritual de Marcelo. Dona Benedita, Elias, o fiel capataz, e toda a família se reuniram ao redor da cama de Sebastião. A oração era um lamento, mas também um ato de entrega total. Pedíamos a Deus que, se a vontade dele fosse levar nosso patriarca, que levasse, mas que usasse esse sacrifício, essa agonia de um pai, como a derradeira ferramenta para resgatar o filho perdido. Sebastião havia se tornado a própria oferenda. Os dias se arrastaram, transformando-se em uma semana de espera agonizante. Sebastião definhava rapidamente. Ele parou de perguntar por Marcelo, o que era mais assustador do que se tivesse perguntado a cada hora. Ele sabia que o tempo de espera humana havia se esgotado. Seu foco mudou da preocupação terrena para a preparação celestial. A Fazenda Piedade precisa de um pastor, mesmo que eu não esteja aqui. Ele me disse, numa de suas últimas conversas lúcidas. Mas não um pastor de ovelhas, mas de almas. Diga a Marcelo que, se ele vier, o perdão está pronto, mas que o trabalho de Deus aqui não pode parar por causa da hesitação de um homem. A vida continua e a fé deve ser a nossa bússola, mesmo no luto. Que o legado não seja a tristeza da ausência dele, mas a força da nossa permanência em Cristo. Essa semana de silêncio de Marcelo foi o que, na visão de Sebastião, selou o seu testemunho. O pai fez tudo o que podia, mas o filho se recusou a voltar a tempo. O desejo de ver Marcelo redimido e restaurado, a tempo de um abraço final, se transformava em testemunho triste. A verdade nua e crua era que o amor incondicional de Sebastião não bastava para quebrar a muralha do orgulho e da mágoa construída por Marcelo. Na manhã do 8º dia após o envio da carta, Sebastião entrou em coma. Sua respiração, antes seca e pesada, tornou-se tênue e intermitente. Elias, o capataz, que estava ao lado da cama, comentou com Dona Benedita. Ele está lutando, Dona Benedita, mas não é contra a morte, é contra o relógio, esperando por alguém que não virá. O relógio de Deus, no entanto, parecia marcar um tempo diferente do relógio de Sebastião. O último desejo do avô, um desejo tão puro e santo, estava prestes a se tornar a sua última e dolorosa renúncia. A Fazenda Piedade aguardava o fim da sua rocha, sob a sombra pesada da ausência imperdoável de Marcelo. Entre o que a alma de Sebastião temia, o perigo não residia nos ciclos de seca ou nas pragas da lavoura, nem mesmo na flutuação dos preços do café, mas sim na erosão espiritual que se manifestava através da ambição desenfreada de seu filho, Renato. Sebastião havia ensinado a Renato que a riqueza era apenas a argila com a qual Deus nos permitia modelar algo belo, mas Renato via a argila apenas como um meio de construir uma torre alta o suficiente para tocar o céu por conta própria, ignorando o alicerce divino.
A Fazenda Piedade, o legado construído sobre os pilares da oração matinal e da decência nos negócios, começou a sentir os tremores da modernidade sem Deus. Renato, imerso nas luzes ofuscantes da capital, via o campo não como um lar ou um chamado, mas como um ativo subvalorizado, pronto para ser alavancado e transformado em capital. Líquido. Ele falava a língua das fusões e das aquisições, termos que soavam como blasfêmia nos ouvidos de Sebastião, que só conhecia a língua da colheita e da gratidão. Sebastião passava as tardes sentado na varanda, os olhos fixos nos campos que seus antepassados haviam desbravado com a Bíblia e o machado. Ele não orava por dinheiro, orava por discernimento e pela salvação da alma de seu filho. Deus de Abraão, o Senhor me deu esta terra como um pacto de fidelidade, murmurava ele, a voz rouca pela idade e pela preocupação silenciosa. Não me permita perdê-la por falta de fé, nem que meu filho a troque por um prato de lentilhas do mundo. Que ele entenda que o tesouro está onde nossos corações estão e que o coração dele volte para cá, para a fonte da vida que o Senhor providenciou. A ausência prolongada de Renato era a primeira e mais dolorosa evidência da ruptura. Ele vinha à fazenda cada vez menos, sempre apressado, trazendo consigo o cheiro de fumaça e a urgência metálica das grandes cidades. Quando vinha, não falava do manejo das terras, mas dos investimentos necessários, dos refluxos de caixa e dos compromissos inadiáveis. Sebastião percebia o brilho febril nos olhos do filho, a mesma ganância que ele via nas parábolas bíblicas sobre os mercadores que esquecem a eternidade pelo lucro efêmero. Certo dia, o carteiro, Manuel, um homem magro e silencioso que conhecia a rota da fazenda há 40 anos, entregou um envelope pardo, grosso e selado. Não era a correspondência usual de insumos agrícolas ou contas de luz. O selo era de um cartório da capital, e o remetente, uma instituição financeira de grande porte que Sebastião mal conhecia pelo nome. Lúcia, esposa de Sebastião, observou a mão do marido tremer ao rasgar o papel. Ela sabia que a verdade, muitas vezes, vinha disfarçada em formalidades legais. O conteúdo era estarrecedor. Não era um aviso amigável, mas uma notificação de execução. Renato, sob a falsa premissa de capitalizar a fazenda para uma expansão visionária que ele jamais comunicou ao pai, havia hipotecado não apenas a colheita futura ou parte dos maquinários, mas a própria escritura da fazenda. Fazenda Piedade. O valor do empréstimo era astronômico, muito superior ao que a fazenda poderia gerar em anos, e o prazo de carência havia expirado. A carta detalhava que, devido à inadimplência nos últimos 3 meses, o banco estava iniciando o processo de retomada dos bens, incluindo a casa-sede e os 300 hectares de mata preservada, o coração espiritual da propriedade. Sebastião leu e releu o documento 3 vezes, cada leitura mais fria e devastadora que a anterior. Não havia gritos, apenas um silêncio que pesava mais que 1000 lamentos. Lúcia tentou tocar seu ombro, mas ele parecia distante, como se seu espírito tivesse se retirado do corpo para contemplar a ruína de longe. Renato usou meu nome, Lúcia, disse ele finalmente, a voz surpreendentemente calma, mas desprovida de calor. Ele forjou uma autorização ou me enganou com a letra miúda em um monte de papéis que assinei pensando ser renovação de crédito para sementes. Ele vendeu o chão que pisamos para pagar dívidas que não são daqui, dívidas do mundo dele. A dor de Sebastião não era a da perda material iminente, mas a da traição moral. A Fazenda Piedade não era apenas terra. Era o altar de sua família, o campo de treinamento para as gerações que deveriam suceder no testemunho da fé. O que Renato havia feito não era um erro financeiro, era um sacrilégio. Era como se ele tivesse vendido os vasos sagrados do templo para pagar jogos de azar. Sebastião recolheu-se ao seu escritório, um pequeno cômodo com prateleiras cheias de bíblias comentadas e livros de teologia, cheiroso a cedro e poeira antiga. Ele ajoelhou-se ao lado da poltrona de couro puído.
o envelope pardo ainda amassado em suas mãos. Ele não buscou imediatamente um advogado. Buscou o advogado maior. Senhor, se a fazenda for perdida, que seja pela tua vontade. Mas este ato, esta desonra, isto destrói o propósito de minha vida. Ele orou, as lágrimas finalmente vindo, silenciosas e lentas. Eu pedi a ti que me permitisse terminar minha jornada como um bom mordomo. Eu quis deixar um legado de retidão para que meus netos soubessem que a bênção de Deus é a que enriquece, e com ela não traz dor. E agora, o que eu deixarei? Um testamento de dívidas e de engano? A notícia da hipoteca e da iminente execução espalhou-se pela vizinhança rural com a velocidade de um incêndio em mata seca. Os vizinhos e amigos, muitos dos quais Sebastião havia ajudado em tempos de necessidade, vieram à fazenda oferecer conforto, mas Sebastião mantinha uma dignidade ferida, recusando-se a maldizer o filho publicamente. Ele aplicava a si mesmo os ensinamentos de Jó. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. No entanto, em seu coração, a angústia era a de um pai que assistia ao naufrágio moral de seu primogênito. O peso da situação recaiu com força insuportável sobre Lúcia, que se tornou a mediadora entre o silêncio pesaroso de Sebastião e a necessidade urgente de ação. Ela ligou para Renato, que estava em São Paulo, e o confrontou. Renato, seu pai descobriu. A Fazenda Piedade está em execução, disse Lúcia sem rodeios. A voz de Renato do outro lado da linha era defensiva e repleta de justificativas evasivas. Mãe, é um mal-entendido burocrático. Eu estava reestruturando o capital. O mercado exige liquidez e o valor intrínseco da terra é o que permite essa movimentação. Eu estava protegendo o patrimônio, não o destruindo. O banco precisa apenas de um pagamento para suspender o processo. Proteger o patrimônio forjando a confiança de seu pai e hipotecando a casa onde você nasceu? Onde estão esses fundos, Renato? Onde está o dinheiro que salvaria a fazenda agora? Lúcia questionou, a paciência dela se esgotando. Renato hesitou. Houve um revés, um investimento que não se concretizou. Preciso de mais tempo. Diga meu pai para não se preocupar. Eu resolvo isso. Eu sempre resolvo. Lúcia soube que ele não resolveria. O desespero na voz dele não era de quem tinha um plano, mas de quem estava afundando. Ela desligou, sentindo-se exaurida, e voltou para a presença de Sebastião, que ainda estava ajoelhado, mas agora lendo o Salmo 51, a oração de Davi por purificação. A descoberta da traição, mais do que qualquer doença física, foi o que quebrou Sebastião. A promessa que ele mais prezava, a de manter a piedade como um farol de fé e probidade, estava sendo desfeita pelas mãos de seu próprio sangue. Sua saúde, que fora de ferro por mais de 80 anos, começou a se deteriorar rapidamente. A pressão arterial subiu a níveis perigosos e a vitalidade se esvaiu. Seu corpo reagia ao choque moral como a uma chaga incurável. A única coisa que o mantinha era a esperança teimosa de que Renato voltaria, não com dinheiro, mas com arrependimento. Ele queria dar a Renato o perdão que o filho claramente não se sentia digno de pedir. Lúcia, não é o adeus à terra que me dói, confidenciou Sebastião à esposa, deitado em sua cama, a respiração já pesada. É o adeus ao testemunho. Eu quis que nossa fazenda fosse a prova de que a fé é a melhor garantia, que a honestidade prospera. Eu quis que, no meu funeral, meus netos pudessem dizer: ele foi fiel no pouco e Deus lhe confiou o muito. Agora, o que eles verão? O que Renato fez é a prova para o mundo de que a fé é tolice e que o dinheiro é o único Senhor. Este era o cerne de seu último desejo não realizado. Não apenas a preservação física da terra, mas a preservação da integridade do testemunho que aquela terra representava. Ele queria morrer sabendo que o legado de fé que o seu avô havia plantado e que ele havia nutrido por décadas continuaria florescendo.
Agora, essa certeza estava ameaçada pela sombra da desonra e da perda iminente. Os advogados do banco notificaram a data final para a desocupação. O prazo era de 30 dias. Sebastião sabia que o tempo estava se esgotando, não apenas para a fazenda, mas para ele. Ele recusava-se a lutar no plano legal, vendo o litígio como uma rendição à ira e à amargura. Sua batalha era espiritual, e ele estava determinado a vencer a última batalha em seu leito, buscando a reconciliação com seu filho. Ele mandou chamar o neto, o narrador desta história, seu xará, Sebastião Júnior, que sempre fora o mais sensato e com quem compartilhava a mesma chama de fé. Meu filho, não me resta muito tempo, disse o avô, segurando a mão do jovem com uma força surpreendente. Você viu o que aconteceu. Você sabe que a fazenda está perdida, mas não deixe que esta perda ensine a você que o homem de fé é um tolo. O erro não foi na fé. O erro foi no coração de meu filho, que se desviou. Vá à capital. Encontre Renato. Não o julgue. Peça a ele que volte. Diga que o perdão de um pai está aqui, esperando, mas que o tempo é breve. Meu último desejo não é salvar esta terra, é salvar a alma de meu filho e, através do arrependimento dele, salvar a honra de nosso nome. Sebastião Júnior, profundamente abalado pela fragilidade repentina do avô, prometeu cumprir a missão. Ele via nos olhos do patriarca não a derrota, mas uma profunda tristeza. A tristeza de Moisés, que viu a terra prometida de longe, mas não pôde pisá-la. A fazenda estava prestes a ser tomada, o testemunho ameaçado, e o tempo para a redenção de Renato se media em suspiros do seu pai moribundo. A verdadeira tragédia não era a hipoteca. Era a barreira de orgulho e desonra que impedia o encontro final entre pai e filho. O relógio batia forte e a próxima parte desta saga seria a jornada desesperada de Sebastião Júnior para cumprir o último desejo não realizado do seu avô, antes que a morte viesse buscar um dos seus. A fé de Sebastião estava prestes a passar pelo seu teste mais cruel. Ele confiava em Deus, mas a dor de ver seu próprio filho ser o instrumento da destruição era uma cruz mais pesada do que ele podia suportar fisicamente. Ele ansiava pela eternidade, mas implorava por mais um dia na terra para abraçar Renato em arrependimento. Os dias que se seguiram foram preenchidos pelo som do silêncio na fazenda. Lúcia orava incessantemente na capela, enquanto Sebastião definhava no quarto, sustentado apenas pela leitura das Escrituras e pela esperança de ver o retorno do filho pródigo. A alma de Sebastião temia. O perigo não residia nos ciclos de seca ou nas pragas da lavoura, nem mesmo na flutuação dos preços do café, mas sim na erosão espiritual que se manifestava através da ambição desenfreada de seu filho Renato. Sebastião havia ensinado a Renato que a riqueza era apenas a argila com a qual Deus nos permitia modelar algo belo. Mas Renato via a argila apenas como um meio de construir uma torre alta o suficiente para tocar o céu por conta própria, ignorando o alicerce. O peso dessa divergência esmagava o velho mais do que os anos de sol e enxada jamais conseguiriam. A fazenda prosperava materialmente sob a gestão de Renato. Os silos estavam abarrotados e os caminhões faziam fila na estrada de terra. Mas Sebastião sentia que, para cada metro de terra que Renato anexava, 1 metro de santidade era sacrificado. A prosperidade, quando divorciada da gratidão e da responsabilidade para com o próximo, transformava-se em um fardo pesado, um tipo de lepra dourada que prometia saciedade ao corpo, enquanto carcomia silenciosamente a alma. Sebastião, sentado na velha varanda de madeira rachada, onde passara a maior parte de seus 80 anos meditando sobre os salmos e o tempo de colheita, agora sentia um frio que não vinha do clima. A saúde, que até então parecia indestrutível, começou a fraquejar sobre o peso invisível dessa tristeza espiritual. A tosse seca vinha em ondas, convulsões que agitavam seu peito e o faziam curvar-se,
como se estivesse tentando expelir não catarro, mas a própria decepção. Clarice, sua esposa, observava-o com uma dor mansa e antiga, preparando chás de ervas que ele bebia mais por obediência conjugal do que por fé em sua eficácia. Ela sabia que a doença de Sebastião não era pulmonar, era uma aflição da esperança. Renato regressou ao entardecer, o motor de sua caminhonete nova cortando o silêncio da fazenda com uma arrogância metálica. Ele estava eufórico. O negócio das terras baixas, aquelas áreas pantanosas que todos diziam serem inúteis, havia sido fechado. Renato desenvolveu um sistema de drenagem engenhoso e comprar as terras por uma fração do valor real. Isso não apenas expandiria a Fazenda Esperança para dimensões inéditas na região, mas também consolidaria Renato como um dos maiores produtores de grãos do estado. Ele desceu do carro, o paletó de linho jogado sobre o ombro, os olhos brilhando com o fervor de um conquistador. Pai, conseguimos! São quase 1.000 hectares a mais. O banco liberou o crédito e o tabelião já assinou. A Fazenda Esperança não é mais apenas uma fazenda, pai. É um império, disse Renato, estendendo a mão para o pai, esperando um aperto forte e um reconhecimento que validasse seu sacrifício de tempo e alma. Sebastião não estendeu a mão. Em vez disso, fixou o olhar no horizonte, onde o sol já se punha, tingindo o céu de cores vibrantes, um lembrete diário da promessa divina. Império? Renato, o que vale o império se a coroa for feita de espinhos na cabeça de quem o construiu? Você está comprando mais terra, mas está vendendo tempo. O tempo para a família, o tempo para Deus. Lembre-se do que está escrito. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A euforia de Renato se quebrou em irritação. Ele bufou, puxando as mangas da camisa. De novo, pai, sempre essa conversa. As terras, o negócio, tudo isso é para a família, para o seu neto. É o legado. O que o senhor queria que eu fizesse? Vivesse como um camponês apenas esperando que a chuva caísse? Deus ajuda quem se ajuda, e eu estou me ajudando com planejamento e inteligência, não só com orações, pai. Sebastião sentiu o estômago revirar. A frase de Renato, embora popular, era o resumo da teologia distorcida que havia infectado seu filho. A autossuficiência disfarçada de bênção. A chuva, Renato, é um milagre que a sua inteligência jamais poderá replicar. Você está construindo uma fundação sem o arquiteto. Eu vejo a beleza do seu esforço, mas vejo também a rachadura no seu espírito. Você está exausto, meu filho. Seu corpo está aqui, mas sua mente está lá, nas planilhas e nos bancos. Você está correndo atrás do vento. Renato, sentindo-se injustiçado e incompreendido, deu as costas, caminhando para dentro da casa. Eu preciso de um banho e de um relatório detalhado. Não tenho tempo para filosofia agora, pai. Temos um império para administrar. Naquela noite, a tosse de Sebastião se transformou em algo mais grave. Ele teve um acesso de febre alta, acompanhado por calafrios tão intensos que Clarice teve de cobri-lo com todos os cobertores da casa. Clarice, assustada, chamou o Dr. Álvaro, que morava na cidade vizinha. O médico chegou na madrugada, um homem gentil de mãos cansadas. Após examiná-lo, o Dr. Álvaro balançou a cabeça com tristeza. Clarice, os pulmões estão limpos, a pressão está alta, mas controlável. Sebastião não está doente no sentido comum da palavra. Ele está definhando por dentro. É o coração, mas não o músculo. É a alma. Ele está carregando um peso que nem o corpo dele, nem a idade podem sustentar. Ele precisa de paz, e parece que a paz foi banida desta fazenda. A menção à paz foi um golpe para Clarice. Ela sabia que a ausência de paz era Renato. O noticiário da enfermidade se espalhou, e Elias, o pastor da pequena congregação rural que Sebastião ajudara a fundar, veio imediatamente. Elias era um homem simples, de fala mansa e sabedoria profunda, um contraponto tranquilo à agitação de Renato. Elias sentou-se ao lado da cama de Sebastião, segurando sua mão ossuda. "O que o senhor está sentindo, irmão Sebastião? Diga-me."
Perguntou Elias, sua voz suave como a água de um córrego. Sebastião, com dificuldade, articulou. Eu falhei, Elias. Eu lhe mostrei o caminho estreito, mas ele escolheu o largo. Eu ensinei que a bênção está na partilha, e ele só vê a acumulação. Eu queria que o meu legado fosse a fé inabalável, e o dele será a colheita mais gorda do município. O que eu temo é o preço que ele pagará quando o dinheiro acabar e a alma estiver vazia. Elias apertou a mão do amigo. Você não falhou, Sebastião. Você plantou a semente. O solo é o coração de Renato, e só Deus pode amolecê-lo. Nosso papel é orar e testemunhar, mesmo em silêncio. A luta dele não é contra a carne e o sangue, mas contra as prioridades do mundo que o enganaram com a promessa de controle total. Ele pensa que é o senhor de sua vida, e esse é o erro mais grave que um homem pode cometer. A conversa com Elias trouxe um breve alívio a Sebastião, uma gota de água fresca no deserto de sua angústia. Ele dormiu por algumas horas, e quando acordou estava mais lúcido, mas perigosamente fraco. Sua mente, no entanto, estava clara. Ele faria seu último apelo. Clarice chamou Renato, que estava em reunião com agrônomos na biblioteca, discutindo os novos planos de irrigação para as terras baixas. Ele hesitou, visivelmente impaciente por ser interrompido por um sentimentalismo moribundo, mas não podia recusar a mãe. Renato entrou no quarto, o cheiro de café forte da biblioteca contrastando com o aroma de alfazema e doença. Ele tentou parecer solene, mas seus olhos examinavam um relógio de pulso. Pai, o senhor me chamou. Eu tenho que voltar logo, é crucial, disse Renato, mantendo uma distância respeitável da cama. Sebastião tossiu fracamente, a mão procurando a de Renato. Renato, meu filho, eu não tenho muito tempo. Eu não estou preocupado com a sua riqueza. É sua alma que me consome. Renato revirou os olhos quase imperceptivelmente. Eu estou bem, pai. Eu vou à missa no domingo que vem, eu prometo. A fazenda é uma bênção de Deus. Não é sobre missa, Renato. É sobre o coração. Eu tenho um desejo, meu último desejo, disse Sebastião, a voz falhando. Renato relaxou um pouco. Ele esperava um testamento material, talvez a distribuição de alguma joia antiga ou um pedido para que ele cuidasse da mãe. Ele estava pronto para aceitar e seguir em frente. O que o senhor quiser, pai, eu farei, qualquer coisa. Sebastião reuniu a força que lhe restava, fixando os olhos nos de Renato, buscando um vislumbre da pureza que havia em seu filho quando criança. Você lembra, Renato, da pequena capela que eu construí no topo da colina logo depois daquele grande temporal de 78? A que você e sua irmã Sofia iam para ler os evangelhos? Lembro, pai. Está abandonada, coberta de era. Precisamos derrubá-la para usar o terreno. A resposta fria de Renato cortou Sebastião mais profundamente do que a própria doença. No entanto, ele continuou, ignorando a sugestão de demolição. O meu último desejo não é que você desista de nada material, Renato. É que você me prometa uma coisa: que você use sua força, sua fortuna e sua inteligência para reconstruir aquela capela. E não apenas isso. Quero que você prometa que, uma vez por mês, ao invés de enviar um caminhão carregado de grãos para o porto, você encherá aquele caminhão com mantimentos para os trabalhadores mais pobres da colônia, os que não têm terra própria. E que você fará isso, Renato, não como caridade empresarial, mas como um ato de testemunho, um reconhecimento de que tudo vem dele. É um pequeno ato, mas é o suficiente para salvar o alicerce da nossa família. Sebastião segurou o ar, esperando a resposta. A promessa de reconstruir a capela parecia bobagem para Renato, um gasto desnecessário de material e mão de obra. Mas, em comparação com os milhões que ele estava movimentando, era um preço insignificante a pagar para garantir a paz final do pai. Está bem, pai. Eu reconstruirei a capela. E sim, faremos a doação de mantimentos.
Eu vou organizar isso com a contabilidade, colocar no orçamento de responsabilidade social. Fique tranquilo, o senhor terá sua capela. É um desejo simples. Agora eu realmente preciso ir, disse Renato, dando um tapinha desajeitado na mão fria do pai. Sebastião soltou um suspiro profundo, mas não de alívio. Renato havia concordado com as ações, mas havia desmantelado o significado. Ele havia planejado a promessa como uma linha em um balancete, uma dedução fiscal, e não como a rendição espiritual que Sebastião tanto ansiava. O avô fechou os olhos, sabendo que, embora as palavras de concordância tivessem sido ditas, o último desejo continuava inteiramente não realizado no coração do filho. A tristeza era a única herança que parecia garantida. Ele percebeu que havia feito o pedido material errado, pois Renato só entendia a linguagem do que podia ser contabilizado, e não a linguagem do sacrifício invisível da fé. A agonia da espera pela verdadeira conversão era o que restava, ignorando o alicerce. Aquele alicerce, para Sebastião, não era feito de concreto, mas da palavra, da oração matinal compartilhada e do reconhecimento constante de que a terra pertencia a Deus, e eles eram meros mordomos temporários. Renato, no entanto, havia começado a confundir mordomia com posse absoluta. Ele falava de expansão com uma febre nos olhos, uma sede que nem mesmo as vastas reservas de água subterrânea da fazenda Bela Vista conseguiriam saciar. Ele citava números e balanços com a reverência que Sebastião dedicava aos salmos. E essa inversão de valores, esse novo credo baseado no lucro exponencial, era o veneno lento que consumia a paz do velho fazendeiro. A doença de Sebastião, que inicialmente se manifestara como uma fadiga persistente, progrediu com a crueldade silenciosa das mudanças irreversíveis. Yara, sua esposa fiel, tentava amortecer o impacto da indiferença de Renato, mas até ela sentia a distância fria. Renato passava semanas fora, negociando contratos de exportação em São Paulo e Belo Horizonte. Suas chamadas telefônicas eram efêmeras, sempre permeadas pela pressa, pelo barulho de aeroportos ou pela voz alta de algum sócio em potencial. Quando voltava, sua presença era uma perturbação momentânea. Ele analisava a produção, dava ordens e partia, mal notando a palidez crescente e o corpo cada vez mais curvado do pai. Sebastião sabia que o tempo estava se esgotando, não o tempo cronológico das colheitas futuras, mas o kairos, o momento divinamente designado para a transmissão final do testemunho. O último desejo de Sebastião não era material, não envolvia cláusulas testamentárias ou a partilha de hectares. Ele ansiava por ver Renato ajoelhar-se não diante do altar do progresso financeiro, mas diante da cruz, reconhecendo que a verdadeira segurança não estava na densidade de sua carteira de clientes, mas na profundidade de sua fé. Ele queria apenas que Renato passasse uma tarde inteira com ele, sem celular, sem planilhas, lendo em voz alta o livro de Eclesiastes, meditando sobre a vaidade das conquistas terrenas. Certo entardecer, quando o sol tingia de um dourado cansado a varanda da casa, Sebastião reuniu suas últimas forças para chamar o filho. Renato estava de saída, vestido impecavelmente, com uma pasta de couro preta na mão, pronto para pegar a estrada de volta à capital dos negócios. "Renato, meu filho, espere um pouco!" A voz de Sebastião era um sussurro rouco, mas carregado de autoridade espiritual que nem a fraqueza física podia apagar. Renato parou a soleira, impaciente. "Pai, eu preciso ir, tenho um encontro crucial com investidores que definirá o financiamento para o novo armazém. É a nossa chance de dobrar a capacidade de estoque. Você entende? É vital." Sebastião fechou os olhos, absorvendo a dureza fria da palavra vital, que para o filho havia perdido todo o seu significado orgânico e espiritual. "Eu entendo de vitalidade, meu filho. A vida é um vapor, a Bíblia diz. A verdadeira vitalidade não está no que construímos com as mãos, mas no que semeamos no espírito. Sente-se, eu preciso falar sobre a herança."
Renato finalmente cedeu, interessado na palavra herança. Ele se sentou na beirada do sofá, ainda com a pasta no colo, pronto para receber instruções sobre procurações e inventário. Sim, pai, sobre a fazenda, já conversamos. Eu sou o único que pode administrá-la agora, pai. Eu tenho a visão. A visão, sim. E o coração, Renato? O coração não acompanha a velocidade de seus planos. Sebastião tossiu e Yara rapidamente lhe ofereceu água, mas ele gesticulou que estava bem. Meu desejo é simples. Antes que eu parta, quero que você passe amanhã de amanhã comigo. Não para discutir o café, para ler, apenas ler a palavra. E prometo que depois disso não tocarei mais no assunto de negócios. É a última coisa que lhe peço. Renato olhou para o relógio de pulso, um luxuoso objeto de ouro que simbolizava seu sucesso. A manhã seguinte já estava reservada para uma teleconferência internacional. A palavra contra o lucro em dólar. A escolha era um sacrilégio para o coração do velho, mas uma obviedade fria para a mente do filho. Pai, eu não posso. É impossível cancelar essa reunião. Eu perco credibilidade, perco o contrato. Mas eu prometo, assim que eu voltar na próxima semana, nós fazemos isso. Eu pego minha Bíblia antiga e lemos o dia inteiro. Eu prometo. Considere a minha promessa como uma dívida sagrada que eu quitarei em breve. Sebastião suspirou. Um som que parecia carregar o peso de todas as colheitas perdidas. Ele sabia, no fundo de sua alma, que a promessa de "em breve" era o dialeto da procrastinação espiritual, o adiamento eterno da verdade inconveniente. A Bíblia que Renato citava, a Bíblia antiga que ele planejava pegar por obrigação sentimental, estava coberta de poeira na estante de seu escritório há anos, substituída pelos códigos de comércio. A palavra não se submete à sua agenda, Renato. A palavra é a âncora no meio da tempestade. Se você não a segura hoje, pode não encontrá-la quando o mar revolto chegar. Sebastião fechou os olhos, exausto pela batalha perdida. Vá cuidar de seu armazém. Mas lembre-se, o maior armazém, o único que vale a pena proteger, é o seu coração. Renato beijou a testa do pai de forma apressada, um beijo seco e formal, e partiu, convencido de que havia manejado a situação com a diplomacia necessária. Ele sentiu uma leve pontada de culpa, mas a mitigou rapidamente, justificando que estava agindo em prol do futuro da família e da manutenção do legado de Sebastião. Ele estava construindo um império sobre a fazenda Bela Vista, e isso certamente agradaria ao pai em seu leito de morte, ou assim ele tentava se convencer enquanto acelerava o carro pela estrada de terra. Sebastião não esperou a semana prometida. Naquela mesma noite, enquanto Yara orava baixinho ao seu lado, ele deu seu último suspiro. O silêncio que se instalou na fazenda não era o silêncio da paz, mas o silêncio da ausência, um vácuo deixado pela sabedoria que não foi absorvida. A notícia alcançou Renato no meio de sua teleconferência de sucesso, a poucos minutos de selar o acordo que ele considerava a coroação de sua carreira. Ele desligou o telefone, sentindo um choque frio, uma dissonância entre a euforia da vitória comercial e a amarga derrota pessoal. Ele dirigiu de volta à fazenda em uma névoa de remorso contido, mas mesmo no funeral, a sua postura era de um homem de negócios. Ele vestia um terno impecável e, embora seus olhos estivessem injetados, sua mente já estava calculando a logística da mudança e a gestão da transição. O testemunho triste começou a se manifestar no velório. Cássio, o sobrinho, o narrador de nossa história, observava o comportamento de Renato com uma tristeza profunda. Renato aceitava os pésames enquanto checava discretamente o celular, respondendo a e-mails urgentes sobre a remessa que precisava ser liberada no porto. Ele não chorava a perda do pai, mas a perda do tempo que a tragédia lhe havia roubado. Dias depois, o testamento foi lido no escritório da fazenda, um cômodo que cheirava a café velho e mofo de livros. A herança material era exatamente como todos esperavam. Sebastião havia legado toda a terra, a produção e os bens a Renato, seu único filho.
A única exceção era uma pequena caixa de cedro, selada e endereçada nominalmente a Renato, que deveria ser aberta apenas após a leitura integral do documento. Quando Renato pegou a caixa, sentiu o peso surpreendente do objeto. Ele rasgou o papel envelhecido e abriu a tampa. Não havia joias nem títulos de propriedade antigos. Dentro repousavam 3 itens. O primeiro era a Bíblia de Sebastião, a mesma que Renato prometeu ler em breve, com as bordas gastas e a capa de couro rachada pelo uso constante, marcada em Lucas 12, 16 a 21, a parábola do rico insensato. O segundo item era um pequeno caderno de anotações com a caligrafia elegante e firme de Sebastião. Na última página, havia apenas uma frase, datada do dia anterior à sua morte. Eu lhe ofereci o tesouro, mas ele preferiu a argila. Que Deus o ensine, que a posse sem propósito é a maior pobreza. O terceiro item era um pequeno envelope de papel pardo. Renato abriu-o. Continha o desenho infantil de um sol torto e uma casa grande, assinado por seu filho, Cássio, quando tinha apenas 5 anos. Na parte de trás, Sebastião havia escrito: a maior riqueza que um homem pode herdar é o tempo, e o maior desperdício é vendê-lo por aquilo que o tempo destrói. Aquele era o verdadeiro último desejo não realizado, a conversão do coração de Renato, a sua rendição à sabedoria que prioriza o alicerce espiritual. Sebastião não pediu a terra, ele pediu a alma. E a alma de Renato estava naquele momento, estranhamente, mais vazia do que antes da herança. Renato cumpriu sua promessa de expansão. A fazenda Bela Vista se tornou um império. Construiu um novo armazém, comprou equipamentos de ponta e seu café atingiu o mercado internacional com louvor. Ele se tornou um modelo de sucesso na região, um gigante financeiro. Mas o sucesso, como Sebastião previra, era uma fortaleza fria, erguida sobre um alicerce que Renato se recusava a inspecionar. Ele tinha a terra, mas não tinha a paz. Ele tinha a colheita mais rica, mas sua casa era a mais pobre em alegria e comunhão. Sua esposa, Yara, cansada da solidão compartilhada, lentamente se distanciou. Seus filhos cresceram vendo o pai como uma figura ausente, um provedor, mas nunca um mentor ou um companheiro de fé. O tempo que ele vendera para comprar o sucesso nunca pôde ser recomprado. O testemunho triste de Sebastião não era a sua morte, mas a vida que seu filho escolheu viver depois dela. Sebastião havia deixado um legado de fé viva, de humildade e de reconhecimento da soberania divina. Mas Renato havia descartado o ouro espiritual e abraçado o bronze material. Anos se passaram. Renato, agora grisalho e ainda mais poderoso financeiramente, sentava-se sozinho em seu vasto escritório, admirando a vista da plantação que se estendia até onde a vista alcançava. No centro da mesa, ele mantinha a caixa de cedro. Finalmente, ele começou a entender. A fazenda era dele, mas a verdadeira herança estava intocada. Ele havia conquistado o mundo, mas havia perdido a família e, mais importante, a continuidade espiritual que seu pai tanto valorizava. O alicerce não estava apenas fraco, ele havia sido removido. A torre de seu sucesso era grandiosa, mas balançava precariamente a cada crise de consciência. Em um momento de rara introspecção, ele abriu a Bíblia marcada de Sebastião e leu o trecho sobre o rico insensato. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A frase o atingiu com a força de um raio. Ele havia passado a vida acumulando, mas não havia acumulado tempo com seu pai, nem com Deus, nem com seus próprios filhos. O último desejo não realizado de Sebastião era um convite ao arrependimento e ao retorno. Renato tinha chance de mudar o legado, mas o tempo era implacável. Ele havia perdido a oportunidade de aprender diretamente com o pai.
Renato, o magnata do café, herdou milhões, mas seu testemunho era a prova dolorosa de que a ambição cega pode transformar até mesmo a mais abençoada das heranças em uma fonte de miséria espiritual. Ele se tornou um exemplo de prosperidade vazia, um farol de advertência para todos que vissem a fazenda Bela Vista. Sebastião havia plantado sementes de fé e generosidade, mas Renato as havia sufocado com a erva daninha da ganância. O legado de Sebastião era agora uma história triste contada em sussurros, um lembrete de que o maior fracasso de um homem não é o que ele perde, mas o que ele recusa. O alicerce da fé jamais fora reconstruído.